Basicamente, bom, de aviso, acho que é só isso. Alguém tem alguma dúvida do material da aula passada? Alguma coisa que queira discutir? A aula passada foi bem conceitual, era mais para apresentar algumas coisas que vão ser importantes hoje. E assim, eu adicionei alguns vídeos lá, não sei se eu coloquei, eu fiquei de colocar algum material. Daniel disse que eu posso cadastrar na sala do Meet. Olha, não pensei em fazer isso. Obrigado, Daniel. Não tinha pensado nisso, vou fazer para a próxima reunião. Mas, onde é que eu estava mesmo? Então, é mais assim, para apresentar que são vários conceitos que é importante até no dia a dia vocês irem se acostumando e tal, e para começar agora. A aula de hoje também ela vai ser bastante conceitual um pouco, mas eu já vou apresentar para vocês, para quem não conhece, o Colab, e vou deixar para vocês brincarem um pouquinho, daí na próxima aula a gente já começa a falar um pouquinho de programação. Certo? Então, a partir da próxima aula e basicamente todas as outras que a gente pegar, a gente vai ter uma parte conceitual um pouquinho mais rápida, normalmente em torno de meia hora, e o tempo da aula para vocês programarem e pegarem os modelinhos que a gente trabalhar e pôr para funcionar. Aí na segunda e na terceira unidade vai ser mais rápido ainda. Eu vou dar uma aula no semestre inteiro e vocês vão desenvolver os projetos. Não são projetos nada muito complicados, mas eles são bastante divertidos, assim, para quem gosta de programar e brincar, vocês vão se divertir bastante. E essa é a ideia, pessoal, essa é uma disciplina para vocês aprenderem e se divertirem. Então, assim, fiquem tranquilos, não é uma matéria, não é FMC, para vocês ficarem grilados, né? Tá gravando isso, né? Paciência, todo mundo sabe que eu não gosto de FMC. Então, beleza, pessoal? Então, vamos começar a aula? A não ser que alguém tenha algum aviso, alguma coisa. Não, né? Então, eu acho que dessa vez eu consegui um esquema bom para apresentar. Vamos lá. Será que é essa aqui? Tá parecendo legal, pessoal? Tá sim, professor. Show. O manual está perguntando sobre o trabalho. Então, a primeira unidade, a avaliação dela é toda baseada em, vai ser uma prova, no multiprovas. Então, vai ser algumas questões conceituais e tal, não vai ser nada, como é que chama? Não vai ser nada, eu não vou ficar avaliando essas partes práticas. Isso é muito mais para quem quiser aprender do que para parte da avaliação. E na segunda e terceira unidade vai ser um projeto prático, com a temática que eu vou apresentar depois, mas basicamente a segunda unidade vai ser modelagem de epidemiologia, então assim, de pandemia, e a terceira unidade vai ser modelagem econômica. Então a gente vai fazer projetinho para tentar avaliar melhor estratégia de aplicar vacina, crescimento de pandemia, impacto de coisas, assim, esse tipo de coisa assim. Certo? Então, beleza, pessoal. Então, na aula passada, a gente falou sobre. Basicamente, eu tentei explicar o conceito de ciência. O que é ciência e como ciência se relaciona com outros conceitos do nosso dia a dia. O que é realidade, o que é teoria, o que é uma hipótese, qual que é o método científico, então como que a gente relaciona a criação do conhecimento científico com a nossa realidade, ou toda a realidade, que é o que a gente chama de natureza em alguns aspectos da ciência, mas para apresentar assim, esse problema, como que é o meu problema de construir esse conhecimento, de gerar esse conhecimento. Acho que você tá... E a gente terminou na aula passada, então hoje a gente vai falar isso, sobre a implicação de modelos e simulação. Qual que é a relação de modelo e simulação dentro de um contexto de ciência. Então, o que a gente chegou no fim da aula passada foi nesse quadro, que relacionava
natureza, conhecimento e método como uma atividade da ciência. A atividade da ciência é gerar, acumular conhecimento sobre a natureza utilizando o método científico. Então, a gente consegue... Tem várias atividades dentro da ciência, uma delas é essa questão de realizar observações da natureza, até um ponto que você cria e representa de uma forma que você possa, desde armazenar até transmitir para o outro, esse conhecimento na forma de teorias. E a gente tem várias coisas no meio do caminho. Então, uma teoria ela tem que ser representada na forma de hipóteses, que podem ser testadas, que podem ser comprovadas ou não. Uma vez que uma hipótese ela é confrontada com uma observação e ela vai de acordo com isso, a gente começa a ter as evidências de que uma teoria é uma boa representação da natureza ou não. E é uma forma proativa da gente criar essas evidências é através de experimentos práticos. Eu crio um experimento, eu crio uma situação em que eu vou testar uma hipótese através das observações e ver se elas são coerentes com aquilo que eu espero, dada a minha teoria. Então, isso é o que a gente discutiu mais ou menos na aula passada. Só que a gente terminou a aula passada com uma pergunta, que era como que as teorias podem acompanhar a complexidade da natureza. Veja que é muito fácil eu criar uma teoria para alguma coisa que é razoavelmente simples, que eu consigo fazer relações diretas com o que eu estou falando com aquilo que eu estou observando. Só que a gente tem algumas situações em que fica muito difícil a gente criar uma teoria única sobre alguma coisa. Eu trouxe aqui uma imagem que ela representa, por exemplo, o entendimento do nosso cérebro, o entendimento da nossa mente, da inteligência, etc. Se a gente pegar o nosso cérebro, tem bilhões de neurônios interconectados com dinâmicas diferentes, com anatomia diferente de cada região. A gente tem comportamentos sociais bastante difíceis de serem descritos. Então, a gente precisa ter uma forma... Como que a gente consegue criar conhecimento sobre algo assim? Como que eu consigo criar um conhecimento sobre como o cérebro está funcionando? Será que é só escrevendo, só descrevendo alguma coisa bem simples eu consigo? A gente vai começar a ver que nem sempre isso funciona. Vou aparecer alguém aqui. Uma outra área, que está agora bastante forte, é uma das áreas que eu trabalho também, é a da biologia. A biologia é extremamente complicada. Então, será que eu consigo descrever, por exemplo, a forma de atuação de um vírus, a descrever como que ele se comporta, ou qual que é a configuração bioquímica dele só com fala, só com escrita, alguma coisa? Eu preciso de alguma forma que eu consiga representar essa complexidade dentro do meu conhecimento. E uma outra área que a gente vai trabalhar também é a própria economia. A economia ela tem uma dinâmica que ela é bastante difícil de ser entendida, porque tem tantas variáveis envolvidas que é complicado a gente entender em que direção que as coisas vão, e qual que é a melhor forma de agir para que a gente tenha prosperidade, tenha uma melhor qualidade de vida de todos. E daí que surgem diversas teorias que estão sempre aí, comunismo, liberalismo e etc. Todas elas são formas científicas são propostas, que podem ser científicas ou não, de tentar explicar um comportamento de como que a economia funciona. E a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, tudo isso era para chegar nessa pergunta de como que a gente consegue, dentro da ciência, representar e estudar o conhecimento dessas coisas que são extremamente complexas. Aí, na mesma linha da aula passada, eu vou trazer algumas palavras, alguns conceitos que vão ser importantes para a gente nessa disciplina. Por exemplo, eu vou começar com a palavra complexo. Alguém tem alguma sugestão do que é complexo? Veja, as definições que eu estou trazendo são de dicionário, são coisas assim, são definições mais ou menos simples. Então, é importante a gente ter uma ideia do que essas palavras servem, funcionam. De maneira geral, eu acho mais difícil resumir, mas lembrando da construção civil, né? A gente às vezes tem o complexo hospitalar, que seriam uma unidade de várias subunidades diferentes, cada uma especializada em alguma coisa. Então, eu acredito que a gente poderia definir que algo é complexo quando ele reúne várias esferas diferentes
daquilo que se trata, né? Legal. Em qualquer área. Essa é uma das definições de complexo, e todas elas têm mais ou menos a mesma ideia, de que é uma junção de coisas. Então, quando a gente fala um complexo de prédios, um complexo de apartamentos, é um conjunto de apartamentos que estão se agregando num todo e formam alguma coisa que a gente chama de complexo. Legal, isso é um dos conceitos. Mas o que acontece quando você junta muita coisa na mesma? Ela acaba ficando mais complexa, né? Ela acaba ficando maior, com mais componentes. Além da... A gente tem, desde essa definição, né, de prédios hospitalares, a gente tem também dentro de coisas que são complicadas. Por exemplo, isso aqui é uma proteína, uma representação de uma proteína. Veja, ela é uma junção de várias coisas, junção de vários aminoácidos conectados, que se conectam de uma forma intrínseca e tal. Então, quando a gente fala da palavra complexa, a gente está falando exatamente disso, de junção de coisas, de construção de coisas que se tornam algo complicado. Então, assim, uma das definições, ela vai exatamente nessa direção aí, ó. É uma com muitas partes, muitos padrões, elementos que eles estão se relacionando entre si. Então, normalmente, um complexo não é só uma junção de coisas, são coisas que interagem, coisas que têm alguma lógica de estarem juntas. Senão, é só um conjunto. Então, quando a gente fala um complexo hospitalar, são várias clínicas, todas sobre uma mesma administração, que compartilham alguma coisa. Mas veja, nessa definição, ela tem algo que dá uma ligação com um pouco o que a gente falou na aula passada. Então, a gente está falando isso no contexto de ciência. Então, o que é um complexo como algo de ciência? Além dessa junção de coisas, ela tem, eu vou destacar algumas palavrinhas aqui. É basicamente algo que é difícil de entender. Então, algo complexo é algo que é difícil de entender. Mas a gente meio que definiu entender do ponto de vista científico na aula passada, quando a gente começou a falar de conhecimento. Lembra? Conhecimento a gente definiu como um entendimento sobre como as coisas funcionam ou como que as coisas são na natureza. Então, algo complexo, do ponto de vista científico, a gente pode entender também como algo que é muito difícil você construir um conhecimento sobre aquilo. É diferente de algo simples, que eu consigo ter uma ligação direta, construir uma representação de conhecimento muito mais rápida, muito mais direta sobre aquilo do que algo que é complexo. Então, quando a gente estiver falando de complexo aqui, e a gente vai ter uma aula inteira sobre algo que a gente chama de sistemas complexos, é exatamente isso de quando as coisas ficam difíceis. E a gente vai ver, e isso é algo que vem da teoria do caos e da teoria de sistemas complexos, é que as coisas ficam difíceis muito rápido. Basta alguns elementozinhos, e normalmente isso nasce da interação. Qualquer coisa de simples que interagem entre si dão comportamentos que são muito além da nossa capacidade de compreensão natural. São coisas que são difíceis da gente entender o que vai acontecer. Isso fica claro, por exemplo, num contexto de pandemia, em que é muito difícil você entender, por exemplo, que o impacto de alguma coisa que você vai fazer hoje, você só vai sentir daqui a um mês. Então, sempre que alguém faz alguma coisa, já olha um dia assim e fala, ih, não está funcionando, mas você não tem como saber. Isso é fora da nossa capacidade de compreensão natural. E a gente vai discutir, vai entrar nisso um pouquinho. Então, quando a gente está falando de complexo aqui, a gente vai poder falar nesses dois sentidos. Junção de coisas que se relacionam e também algo que é difícil de se criar um conhecimento para representar aquilo. Legal? Então, com isso, aí a gente chega nesse ponto. Então, uma nova pergunta é, como que eu posso estruturar o meu conhecimento, como que eu posso criar teorias, hipóteses e tal, que seja capaz de captar essa complexidade? Então, se eu estou falando de uma complexidade, de uma natureza complexa, que é difícil de entender, como que eu posso estruturar o meu conhecimento para que eu consiga capturar essa complexidade, capturar um entendimento sobre essa complexidade? Nessa pergunta, os epistemológicos ficam uma vida inteira em cima disso. Mas, assim, isso é essencialmente a função do modelo. Então, essa disciplina é uma disciplina para a gente entender modelo e entender atividade científica de desenvolvimento de modelos.
Então, um modelo é algo que serve, foi criado exatamente para que a gente possa criar conhecimento, estruturar conhecimento sobre coisas difíceis, que eu simplesmente dar uma descrição despreocupada, normalmente não é suficiente para a minha intenção de entender aquilo. Mas como é que a gente faz isso? Então, o que é um modelo? Como que ele realmente é capaz de me ajudar a criar um conhecimento sobre algo que seja complicado? Então, vamos pegar uma definiçãozinha de modelo, essa roubada da Wikipedia. Veja, aqui nessa definição ele está falando do ato de construir modelos, não do modelo em si. Então, ela está falando, ó, a modelagem científica, que é esse ato, o ato da modelagem, é uma atividade cujo objetivo é fazer uma parte ou característica do mundo, quer dizer, eu estou delimitando uma parte do mundo que eu quero entender, que ela seja mais fácil. Então, é uma forma de criar uma representação de algo complexo de uma maneira que ela seja mais fácil de ser entendida, definida, quantificada, visualizada ou simulada. Isso é uma criação que a gente faz de uma parte complexa do mundo que seja mais fácil da gente trabalhar, da gente efetivamente entender. E um ponto essencial dela é esse: utilizando como referência um conhecimento comumente aceito. Então, o que diferencia uma teoria geral de um modelo é que um modelo ele é construído baseado em conhecimento que a gente já tem e é comumente aceito em outros domínios. Então, eu pego algum domínio de coisas, eu já vou explicar com mais detalhe o que é isso, e eu utilizo ele como base para representar o meu conhecimento. Isso vai ficar um pouquinho mais claro aqui para um pouquinho aqui para frente. Mas vamos só massagear um pouquinho essa definição de modelo. Uma outra definição é o seguinte: o modelo ele busca representar objetos, uma maçã, uma abóbora, um avião, que seja, fenômenos, calor, gravidade, etc., e processos físicos, transformação de abóbora crua para abóbora assada, eu estou pensando no almoço, e coisas empíricas, quer dizer, aquilo que eu observo na natureza de uma forma que ela seja objetiva, que ela seja lógica e objetiva, quer dizer, de uma forma que eu consiga descrever sem muitos sem muita distração, aquilo que está na realidade. E isso é baseado em algo que a gente chama de um arcabouço representativo, que é uma palavra bastante feia em português. Mas vocês são tudo computeiro, a maioria aí. Arcabouço é um framework. Você precisa de um framework para trabalhar em um modelo. Então, um modelo é quando você representa algum conhecimento dentro de um framework específico. Aqui que é um framework. Então, vamos definir isso. Então, isso é... passei por Google, ele quebrou tudo esse trem. Então, quando a gente fala de um arcabouço representativo, ou um framework, eu estou basicamente falando de um formalismo. Enquanto quando a gente está falando de uma teoria, normalmente você está só numa escrita, um livro, alguma coisa assim, a evolução funciona assim, não sei o quê. Então a gente fala que uma teoria ela vira um modelo a partir do momento que eu defino um formalismo específico que eu vou descrever aquela teoria. Esse formalismo, ele inclui conceitos específicos, quer dizer, eu posso ter conceitos de alguma área, inclui uma linguagem, que é formas de relacionar esses conceitos, que vem também junto com uma semântica, quer dizer, as palavras da linguagem, elas se relacionam aos diferentes conceitos, ela representa esses conceitos. Eu tenho relações entre esses conceitos, A se relaciona com B de alguma forma, e essas relações são representadas de formas de regras, e eu tenho operações, que são transformações dentro desses conceitos. Mas essas palavras aí, eu estou só jogando, só porque são palavras que aparecem bastante, isso basicamente define várias áreas que são importantes. Define a linguagem. Então, se eu construo um modelo escrito, simplesmente em português e inglês, uma teoria, ela é de alguma forma um modelo, utilizando uma linguagem do dia a dia. Mas eu posso, por exemplo, ter um modelo lógico, em que ele usa representações lógicas, operações lógicas, para que eu represente alguma realidade.
Eu posso ter um modelo que ele usa um arcabouço matemático. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar equações, variáveis, eu vou usar as transformações matemáticas. Então, eu represento o meu conhecimento não com escrita ou com livro, eu represento ele com equações. Eu posso ter física, que daí eu vou usar todas as definições de operações da física. Eu posso ter computação, em que o meu modelo ele vai ser um programa de computador. Então, eu estou representando um comportamento, algum fenômeno, como um programa de computador. Eu posso ter na biologia, eu posso ter modelos biológicos, eu posso até mesmo usar outros animais para representarem um conhecimento sobre algo sobre o humano, por exemplo. Eu tenho químico, e eu tenho, por exemplo, arquitetura, em que eu posso ter um modelo de uma casa representada num arcabouço específico, como uma linguagem CAD. A gente vai chegar mais ou menos nisso. Mas isso traz para a gente o seguinte, então, qual a diferença entre modelo e teoria? Uma teoria é um aspecto bem geral sobre o conhecimento. Ele só descreve algo, uma preposição sobre como alguma coisa é ou funciona, mas sem muita preocupação com a forma como ele é representado. Apenas de que ele tem que ser capaz de gerar hipóteses. Agora, quando a gente fala de modelo, a gente está falando que a representação do conhecimento ela tem que ter restrita a um formalismo que você conhece. E qual que é a graça de representar num formalismo? Se eu represento qualquer coisa no formalismo matemático, eu de graça já ganho todo o conhecimento da matemática que eu posso aplicar naquilo. Por exemplo, se eu represento uma dinâmica numa equação de segundo grau, eu tenho tudo aquilo que vocês aprenderam de tratamento de equação, achar a raiz, achar o zero, não sei o que, eu tenho tudo aquilo de graça, porque está representado naquele framework, naquele arcabouço. Então, essa é a graça do modelo. Então, quando a gente fala de um modelo, a gente está falando de uma preposição de como uma realidade funciona, utilizando algum framework específico. Então, isso significa que a gente não fala só de um modelo. Quando fala de um modelo, a gente fala de um modelo mais qual é o arcabouço que você está utilizando. Então, eu vou dar alguns exemplos disso. Aqui a gente tem um modelo conceitual. O modelo conceitual é aquele que é baseado em semântica e lógica. Eu utilizo conceitos que eu identifico da natureza, normalmente através de algum processo qualitativo. O que é um processo qualitativo de observação? Eu olho e vejo, isso é um coelho. Eu olho e vejo, isso é uma árvore, ela tem folhas. Veja, eu não estou colocando números, eu não coloco referências métricas, são apenas referências que podem ser lógicas. Isso é um coelho, isso não é um coelho. Esse coelho se reproduz. Esse coelho, a raposa caça coelho. Certo? E eu crio o meu modelo, eu represento utilizando a definição desses conceitos, que podem ser observados de forma qualitativa, e a relação entre esses conceitos que eu posso utilizar regras lógicas. Se tem coelho e raposa come coelho, então depois não vai ter coelho, porque a raposa comeu coelho. Coisas do tipo. Tem todo um ferramental lógico que você pode aplicar. E esse é um exemplo desse tipo de modelo. Veja, eu defino que existem raposas, existem coelhos, e eu sei que raposas, quando encontram outras raposas, podem se reproduzir. E coelhos, quando encontram outros coelhos, também podem se reproduzir. Mas quando uma raposa encontra um coelho, a raposa vai caçar um coelho e o coelho vai ser caçado pela raposa. Então aqui eu estou definindo um pequeno sisteminha entre duas populações, utilizando semântica e lógica. Veja que isso já é um modelo, eu não estou falando eu não estou escrevendo apenas, eu estou me limitando a esse tipo de definição. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma? Então, beleza. Então, vamos continuar. Pode falar. Não, só ia dizer que estava tranquilo, professor. Tá, show de bola. Então, mas um problema disso é que você fica bem, esse tipo de mudança, que você fica bem limitado às operações lógicas, qualitativas, que nem sempre elas são tão úteis para a gente, para a nossa realidade.
Então, assim, outro tipo de modelo, que daí já é um modelo que a gente vai encontrar, basicamente, que é o que vocês estudam em física, matemática e tal, que são os modelos matemáticos. A diferença do modelo matemático em relação ao modelo conceitual é que, em vez da gente tratar de elementos qualitativos, isso é um coelho, isso é uma raposa, agora eu posso falar de elementos quantitativos. Tem 10 mil coelhos, tem 5 mil raposas. Uma raposa precisa comer 10 coelhos por ano para sobreviver. Um, um coelho, se encontra outro coelho, vai gerar 10 coelhinhos por ano. Então, assim, Então, agora isso muda um pouco de figura. Por quê? Porque agora eu posso fazer essas relações quantitativas, utilizando fórmulas e expressões matemáticas. Esse aqui, pessoal, é um modelo de lógica Volterra, que é um modelo que a gente vai trabalhar em uma aula, que é um modelo bem clássico. E ele é basicamente o quê? São equações diferenciais que relacionam o número de raposas e o número de coelhos de acordo com essas interações, que podem ser medidas. Eu posso pegar um coelho, ficar olhando lá, um biólogo vai lá e fica olhando, se eu tenho 2 coelhos, quantos coelhos eles vão ter por ano? E eu vou medindo isso. Isso vira uma variável dessa equação. Eu pego uma raposa e fico observando quantas raposas ela tem que comer, quantos coelhos ela come por ano. Observo e vou anotando. Eu vou e coloco nessas equações e isso vira uma expressão matemática. Se vocês já fizeram algum dos cálculos, não sei qual é o cálculo que vocês veem, equações diferenciais, mas você tem todo um tratamento analítico sobre equações desse tipo. Eu consigo saber qual é a trajetória de cada uma dessas variáveis no tempo, usando cada uma dessas, usando o tratamento que vocês têm de integração de equações diferenciais, etc. Vocês conseguem até mesmo, dependendo do conjunto de equações, chegar numa resposta analítica. Qual vai ser o número de coelhos no tempo? Certo? Isso você traz tudo, você ganha tudo isso de graça só por representar o seu conhecimento usando esse framework, usando esse arcabouço, que é o arcabouço matemático. Legal? Mas assim, aí você ainda tem que fazer tudo na mão, vocês têm que fazer cálculo 4, 5, 6 para isso ficar realmente útil, certo? Aí que entra o que a gente vai efetivamente ver nessa disciplina. A gente não vai resolver essas coisas na mão, a gente vai deixar o computador resolver para a gente. Já que o computador é preguiçoso, a gente deixa ele fazer tudo. Então, a gente pode falar também de um modelo computacional. A diferença do modelo computacional para o matemático é que o modelo computacional ele precisa que as fórmulas e expressões que representam o nosso conhecimento elas sejam computáveis. Isso é, eu tenho que ser capaz de implementar ela num computador na forma de um programa. Então, a principal diferença entre um modelo matemático e um modelo computacional é que, normalmente, o modelo computacional você vai ter questões discretas, você vai ter elementos discretos, eu vou ter o número de raposas é quantificado, o número de iterações entre elas, eu não consigo ter uma diferença de tempo infinitesimal. É um pequeno detalhe, mas é um detalhe bastante importante. Então, vocês, não sei quem já fez, a gente vai discutir um pouquinho isso também em uma aula. Tem toda uma área da matemática, que é a de cálculo numérico ou computação numérica, que ela busca exatamente mostrar qual que é a matemática que te permite realizar esses tipos de operações. Elas são um pouquinho diferentes dessas aqui, que é a matemática que te permite uma solução normalmente analítica. Certo? O lado bom disso é que com algumas poucas coisas que você aprende, você consegue construir um programa de computador que resolve problemas bastante complicados com um programa razoavelmente simples. Então, o que a gente vai estudar basicamente nessa disciplina são modelos computacionais. Então, são modelos que a gente consegue implementar no computador, na fórmula de expressões ou na fórmula mesmo de algoritmos, e que eles geram algum tipo de resposta. Então, a gente vai estar representando a natureza, representando algum tipo de fenômeno que a gente está observando como um programa de computador. Então, o arcabouço que a gente tem é exatamente a nossa capacidade de
escrever um programa que represente aquilo. Certo? Mas normalmente isso acaba incluindo algumas equações que a gente vai efetivamente usar. Mas assim, um detalhe aqui que todos os exemplos aqui que eu coloquei, eu estou colocando a variável tempo aparece muito. Então esses são modelos normalmente dinâmicos. A gente pode ter modelos estáticos também. E uma principal importância para estudar modelos estáticos também é algo que a gente chama de modelo estrutural. Eu quero representar não como que o número de coelhos evolui sobre o tempo, não, eu quero representar como que é uma estrutura de um floco de neve, por exemplo. Eu tenho muita ciência para tentar entender qual que é a forma da estrutura de um floco de neve. Ou qual que é a estrutura, o dobramento de uma proteína. Isso aqui é essencial, por exemplo, para a gente ter mecanismos computacionais para entender como que uma vacina vai interagir como que uma vacina vai simular uma parte específica de um vírus para que o sistema imunológico consiga identificá-lo. A gente consegue fazer tudo isso com modelo computacional, mas é um modelo estrutural que me descreve a estrutura de algo. Mas como que eu faço isso? Eu preciso também de um arcabouço de descrição estrutural. Que dentro da biologia tem todo um específico, mas tem um que é bastante mais fácil de compreender, que é, por exemplo, um modelo estrutural de peças, de prédios e tal, que usa um AutoCAD. O CAD, ele é o quê? Ele é um arcabouço de linhas escritas e tal, que é escrito num programa, e a partir do momento que eu crio um avião usando só as operações que existem dentro do CAD, eu estou criando um modelo estrutural em AutoCAD daquele avião. Certo? Então, isso também é um modelo. Que todos eles têm, que é essencial ver, que todos eles têm um formalismo e uma limitação sobre quais são os conceitos, quais são as ferramentas que você pode usar para representar aquilo que você quer fazer, para a realidade. Tranquilo, pessoal? Então, assim, isso é essencialmente um modelo e isso é o que a gente vai estudar nessa disciplina. Como que a gente cria esses modelos, como que a gente trabalha com esses modelos, certo? Mas tem alguns pontos que são importantes a gente pensar também, descrever. Um deles lembra, quando a gente falou de teoria, a gente falou que uma coisa essencial da ciência é ser capaz de refutar uma teoria. Há quem discorde disso, mas assim, é mais uma questão de ser capaz de comparar o que a teoria diz com aquilo que você observa na realidade. Se o modelo é uma forma de representação do conhecimento, uma forma de representação teórica, eu preciso saber como que eu avalio se um modelo representa corretamente a realidade ou não. Como que eu sei que ele representa? Na teoria, a gente sempre falava, eu tenho que gerar uma hipótese, eu preciso gerar algo que eu testo. Mas como que eu testo um modelo? Como que eu sei que o que sai do modelo bate com aquilo que está na realidade? Então, antes da gente responder isso, eu vou definir alguns outros conceitos que também vocês com certeza usam muito, mas é bom a gente ter uma ideia. A palavra virtual. Isso com certeza vocês já falaram, já escutaram, vocês sabem o que é. Vocês têm alguma ideia do que é virtual? Qual que é a definição da palavra virtual? Alguém quer tentar? Alguém dá só um oi aí, só para saber que eu não caí? Ô, professor. Então, beleza. Tá, tranquilo, pessoal. Então, virtual, vocês vêm de realidade virtual, né? Assim, mas o que significa? O que significa isso de realidade virtual? Então, uma definição, isso do Cambridge, e algo que a gente usa até no dia a dia, isso está virtualmente fechado. É o quê? De que é quase algo, mas não é aquilo ainda, não é igual. Então, assim, quando eu falar, o meu contrato está virtualmente fechado, significa que ele está quase fechado, mas ele ainda não está. Então, uma definição de virtual virtual vem de virtude, de conter algo. Então, quando a gente fala que algo é virtual, contém as qualidades de algo, mas não é algo ainda. Ou nunca vai ser, mas ainda não é. É algo parecido, mas não é. E uma outra definição a partir disso é algo que aparenta existir, parece ser, mas não é. Aparenta existir, mas não existe. Uma realidade virtual é
algo que aparenta ser uma realidade, mas não é uma realidade. Mas agora a palavra virtual também inclui a computação. Eu tirei aqui só para ficar melhorzinho, mas é algo que, por exemplo, é criado pelo computador, uma realidade virtual, uma realidade que é criada pelo computador, que você consegue interagir, fazer várias coisas igual à realidade, mas que não é a realidade. Ela ainda não é igual à realidade. Certo? Isso é importante para a gente definir a segunda palavra da nossa disciplina. Diga. Antes de sair de virtual, a gente poderia então dizer que virtual é um sinônimo para simulacro? A gente vai chegar lá. Guarda essa pergunta aí, Ah, que ela vai aparecer em 2 ou 3 slides. Simulacro, ela a gente vai chegar exatamente, um cara exatamente para falar disso. Você vai ver onde é que a gente vai chegar. Então, a gente definiu o virtual como quase, mas agora a gente quer definir a outra palavra. Em simulacro é em simulação em latim. Então, assim, mas a gente vai chegar nesse ponto. O que é simulação, então? O que é em simulacro? O que é algo que... O que é uma simulação que ocorre? Lembra, essa disciplina ela é modelagem e simulação de sistemas. Então, a gente já definiu o modelo como uma representação da realidade usando um arcabouço, um framework específico, e a gente definiu como modelagem a ação de construir esse modelo, certo? Agora, a gente quer falar de simulação. Então, alguém seria quer... a execução da realidade em um ambiente virtual? É a Perfeito. execução de uma situação real em um ambiente virtual, melhor dizendo? Então, seria mais a construção do ambiente virtual. Então, assim, é um reflexo, então, a definição para uma simulação, e isso eu acabei tirando da minha cabeça mesmo, juntando de alguns lugares, é o quê? É um reflexo da realidade implementado a partir de um modelo. Então, uma realidade virtual. Então, é tanto a construção dessa realidade virtual, quanto a execução de algo dentro dessa realidade virtual, como você falou. Mas é o quê? É a capacidade de utilizar um modelo para construir uma realidade, algo que é parecido com a realidade, algo que compartilha também coisas da realidade, mas que não é efetivamente a realidade. Então, uma simulação é uma construção de uma realidade virtual a partir de um modelo. E qual que é a graça da gente ter uma realidade virtual? A graça é que as observações de uma simulação, elas são diretamente comparáveis com as observações da realidade. O que isso significa? Se você coloca um óculos de realidade virtual com uma sala, você consegue ter uma sensação de estar numa sala, consegue ver onde aqui que é uma porta, uma sala, e interagir, usar todo o seu ferramental de interação com o meio ambiente, usando aquele ambiente que não é real, que é uma realidade virtual. Então, eu estou comparando, eles são parecidos. Mas, do ponto de vista científico, a graça é exatamente essa minha capacidade de gerar uma realidade que é regida pelo modelo e não pela natureza em si, e eu comparar, será que a realidade que deriva de uma implementação no modelo, ela é comparável com a realidade real? Essa é a minha forma de criar as hipóteses. A minha hipótese de que o modelo funciona é que a realidade que é derivada desse modelo ela se comporta igual à realidade natural. Certo? Então, quando a gente fala de simulação, a gente está falando de uma implementação de um modelo que gere uma realidade observável que eu posso comparar com uma realidade real. Em computação, isso significa o quê? Significa efetivamente a palavra implementação. Então, quando a gente fala, vou implementar um programa, você pensou o seu programa, eu vou implementar, vou digitar o código, colocar para rodar, compilar e executar. Então, o que a gente consegue aqui, por exemplo, é pegar aquele modelo matemático de relações entre presa e predador, construir um modelo computacional, quer dizer, deixar ele num formato de programa, executar e criar, por exemplo, uma evolução do número de presas e predadores no tempo, que eu posso observar na natureza e lá medir o número de coelhos, medir o número de raposas e ver, será que está batendo? Então, será que a saída do meu modelo bate com a saída da realidade? Então, essa é a forma científica de efetivamente
olhar se o modelo ele é uma boa representação da realidade ou não. É através da simulação. A simulação que cria essa realidade virtual, que ela é diretamente comparável com a realidade real, com a realidade natural. Então, isso traz as duas palavras que a gente vai trabalhar, que é um modelo, que é a minha representação teórica do meu entendimento, do meu conhecimento, usando algum arcabouço limitado, usando um formalismo. E dois, a simulação, que é quando eu implemento esse modelo, utilizando todas as ferramentas que eu tenho derivadas desse arcabouço, e eu gero uma realidade alternativa, uma realidade virtual que eu posso comparar à realidade real. Então, feito isso, então a gente volta para aquela pergunta que eu tinha feito. Como que eu avalio se o meu modelo realmente representa a realidade? Aí a palavra importante aqui é consistência. Se a minha observação empírica, se eu olhar na realidade, se eu olhar a evolução das presas e dos predadores, e o dado observado for consistente com o dado observado na minha realidade simulada ou na minha realidade virtual, então eu posso dizer que esse modelo ele é consistente com a realidade. Mas, obviamente, isso cria apenas evidências. Eu preciso criar várias situações, eu preciso estressar o modelo para situações em que... Será que nessa situação ele também funciona? Será que naquela situação ele também funciona? Certo? Então, essa é a forma de avaliação de um modelo. Eu posso criar um modelo, que é uma proposta de como a realidade funciona, mas eu preciso usar a simulação para comparar com a realidade, para dizer, ele é consistente com a realidade. Se não for, eu continuo meu método científico. Se ele não for consistente, aí eu preciso atualizar o modelo para que ele se torne consistente e assim por diante. Então, a simulação é efetivamente a saída do experimento como uma hipótese. A hipótese principal é que o modelo representa a realidade em todas as situações que eu desejo. E o experimento é criar uma simulação em que eu possa comparar com a observação empírica. Mas isso tem algumas implicações. E agora eu chego na pergunta... Quem que fez a pergunta? Eu, professor Gabriel. Então, a pergunta do Gabriel, que era... Então, virtual é em simulacro? Assim, simulacro, ele basicamente significa o quê? Que é uma construção simplificada, que é quase igual da realidade, mas que não é igual à realidade. Essa é uma definição de um livro, que é bem interessante, bem complicadinho esse livro, mas é interessante, que todos os modelos são em simulacra. Isso é, eles são reflexos simplificados da realidade que apesar de serem aproximações, eles podem ser úteis. Isso é, nenhum modelo representa a realidade de uma maneira completa. Isso é impossível pela própria complexidade da natureza. Mas ela pode se aproximar tanto a ponto dela ser uma representação bastante útil, de ser uma representação do conhecimento que seja útil para a gente usar. Veja, se a gente voltar para aquela própria discussão do que era religião e tal, a religião, muitas vezes, ela traz alguns mitos que descrevem como algo ou outro funciona, que são completamente desconexos do que é a realidade. Mas elas são úteis. São úteis porque, às vezes, é melhor a gente ter algum chute de por que o Sol é assim, por que as coisas funcionam, do que viver num mundo sem que a gente não tenha a menor ideia do que nada é nada. Certo? Na época, principalmente dos tempos antigos, isso tinha várias aplicações morais e de comportamento. Mas isso também traz, assim, a parte aqui, é que o modelo, isso que vocês provavelmente vão escutar, e na pandemia você vai escutar muito em jornais e tal, isso é só um modelo. Isso é só um modelo no sentido óbvio de que ele não representa exatamente a realidade. Mas isso também tem todo um prejuízo, tem todo um preconceito de, como ele não representa nunca, então ele não é útil. Não, ele, apesar de ser uma aproximação, ele pode ser extremamente útil para entender o que está acontecendo em algum momento. Obviamente, sempre tendo a consciência de que um modelo ele nunca vai ser perfeito, nunca vai ser uma representação perfeita. Eu coloquei uma imagenzinha aí, que essa é uma piada que sempre se faz com físicos, que é, na física, você sempre acaba convergindo as coisas num ponto. Né? Então, esse é um modelo de uma vaquinha de físico, que é um ponto.
Por quê? Porque facilita. Então, fazer esse tipo de abstração facilita o entendimento. Alguns detalhes acabam não funcionando em tudo, mas em muitas coisas você acaba entendendo como funciona. Aí tem algumas palavras que entram assim, quando a gente fala com modelo, que são palavras importantes, conceitos importantes. Uma abstração. Uma abstração é quando eu pego algo muito complexo e eu crio uma representação mais simples daquilo que era muito complexo. Uma representação mais abstrata. Válido. Um modelo é válido quando eu consigo validar esse modelo. Quando a minha abstração gera uma simulação que ela explica alguma coisa do dado real. Uma generalização, quando eu tenho várias coisas diferentes, eu consigo chegar numa regra única que exemplifica todas aquelas coisas. Eu posso ter uma vaca caindo, eu posso ter uma maçã caindo, eu posso ter várias coisas caindo, mas elas ainda vão obedecer uma regra de gravitacional ali, newtoniana e tal, em algumas situações. Eu posso ter também uma questão de detalhes. Eu posso ter modelos que incluem mais detalhes, eu posso ter modelos que incluem menos detalhes. Eu posso ter um modelo que é só um ponto caindo da vaca, ou posso ter um modelo em que inclui toda a estrutura da vaca, e aí inclui ainda, eu posso pôr parte de resistência de vento, etc. Tem o ponto do completo. O modelo dificilmente é completo, dificilmente ele inclui tudo, mas ele pode ser mais completo que outro. Se eu tenho mais detalhes, é um modelo mais completo. Ele chega mais próximo de representar a realidade. Eu posso ter também princípios de modelo. Princípios são normalmente aquilo que se incluía na definição de teoria principal. É o quê? Algumas coisas, por exemplo, eu tenho os princípios da teoria da evolução. Eu tenho competição, eu tenho herança, eu tenho várias coisas. Mas quando eu construo um modelo evolutivo, eu preciso incluir esses princípios usando alguns arcabouços, certo? Princípios vai entrar também a parte de regras da física, esse tipo de coisa assim. Mas são palavras que se relacionam, que aparecem muito quando a gente fala do modelo, certo? Mas então isso chega num ponto que é essencial, que é o seguinte, ficou feio aqui, mas aqui, o modelo ele é válido para um domínio restrito da realidade. Como é impossível a gente representar toda a realidade, é impossível ter um modelo que ele seja amplo o suficiente para representar tudo. Mas ele pode ser bastante útil quando a gente considera um domínio específico da natureza. Eu quero explicar só aquela parte da natureza. Isso, como exemplo clássico, que vai ser sempre visto em qualquer livro, é a questão da física newtoniana. A física newtoniana ela dominou por muito tempo todo o nosso entendimento de como as coisas funcionavam, pelo fato de que ela funciona muito bem, ela é um modelo super válido para coisas de um tamanho natural para nós, para coisas pequenas, para coisas grandes, mas ela deixa de valer quando a gente vai para coisas muito pequenas, coisas muito rápidas, coisas muito grandes. Então ela é um modelo válido dentro desse domínio restrito de coisas que estão mais ou menos numa realidade de controle para a gente. Mas quando a gente começou a ser capaz de avaliar interações atômicas, comportamento de coisa à velocidade da luz, ou que seja, ou astrofísica, que a gente tem relações entre massas muito grandes, aí esse modelo acaba que as predições, as simulações que são feitas a partir desse modelo deixam de ser válidas. Aí o que a gente precisa é de um modelo estendido, um outro modelo que inclua esse outro domínio. Aí que vai entrar toda essa parte de física quântica, teorias de cordas, etc. Mas não quer dizer que o modelo da física newtoniana seja inválido. Ele é válido dentro de um domínio restrito. Dentro de um domínio. Tanto é que ele é extremamente útil, e é basicamente o que vocês aprendem para Enem e tal, mas assim, para calcular a maioria das coisas que a gente faz no nosso dia a dia que envolve velocidade de um carro e coisa do tipo, é um modelo que serve. Então, esse é um ponto essencial. Então, quando a gente estiver falando de modelo, a gente tem também que falar qual que é o domínio que ele está trabalhando, qual que é o domínio que a gente vai validar ele. Então, quando alguém chega, é muito comum uma crítica falar, mas esse seu modelo não explica aquilo, seu modelo não explica não sei o quê. Não, paciência, ele foi construído para explicar só essa parte, esse corte da realidade. Certo? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Acho que vai ser mais rapidinho, a gente vai acabando. Mas aí a gente chega num outro ponto. Então a gente já falou o que é um modelo, quer dizer, uma representação do conhecimento usando algum formalismo. A gente falou que é a simulação, que é a geração
de uma realidade a partir dele, que a gente pode comparar com a realidade, mas a gente também falou da limitação dos modelos, que eles são incompletos por natureza, mas que eles são extremamente úteis se a gente restringir a uma parte da realidade. Mas a gente chega num ponto que é o seguinte, eu estou falando de modelos do ponto de vista de ciência, mas modelos, eles são muito, na verdade, muito aplicados em engenharia e tecnologia, que muito de vocês aí, que é a área que vocês vão acabar seguindo. Aí eu pergunto, vocês sabem, essencialmente, qual que é a diferença entre ciência, engenharia e tecnologia? Alguém tem alguma sugestão? Alguém dá só um joia só para saber que eu estou vivo. Professor, apesar de eu estar aí no curso de engenharia e ter visto e ter vindo de ciência e tecnologia, eu lembro que eu paguei uma disciplina que explicou isso, mas foi no primeiro semestre, professor. Faz muito tempo, não lembro mais não. Não, tranquilo, pessoal. Mas vamos partir do que a gente falou de ciência. Lembra, a ciência é uma atividade de gerar conhecimento sobre a natureza usando um método científico. Ela está preocupada em gerar conhecimento de uma forma ampla. Ela é essencialmente criar conhecimento. Ela não tem nenhuma preocupação sobre como esse conhecimento vai ser utilizado, se como chama? Se esse conhecimento se eu tenho uma questão moral de usar ele ou não, se é bom criar esse conhecimento, não. É só uma atividade que ela busca criar esse conhecimento. A engenharia não. A engenharia, ela nasce do que a gente chama de ciência aplicada. A engenharia, ela serve para coisas funcionarem. A ideia da engenharia é resolver problemas. Eu preciso de um avião que voe para levar as pessoas de A a B. Então, acaba que a engenharia, enquanto a ciência ela busca criar o máximo de conhecimento, a engenharia busca criar o conhecimento suficiente, mínimo ou suficiente, para que algo funcione. Ela tenta maximizar o impacto na nossa vida. Então, muitas vezes, enquanto num modelo na ciência ele tem a preocupação de entender o fenômeno, de criar uma representação mais fidedigna possível de um fenômeno, em engenharia, eu posso não entender nada, não estou nem aí, desde que funcione. E não tem nenhum problema disso do ponto de vista de engenharia, é uma questão de direcionamento do esforço. Muitas vezes, se você direcionar demais para um gol, acaba que você toma caminhos que são piores. Então, tem várias relações entre ciência e engenharia. Mas, essencialmente, quando a gente fala de engenharia, a gente está falando de resolver problemas e não entender qual é a cerne desses problemas. E tecnologia é o quê? A tecnologia é o produto da engenharia e é o produto da ciência. A tecnologia é a descrição das formas de se fazer algo. Você pode chegar numa tecnologia através da ciência, de que eu descrevo como algo é assim, eu descrevo a partir da teoria como que algo deve ser feito, como que eu vou, fazer a ebulição de uma água, ou eu posso chegar através da engenharia de que eu descrevo, não a teoria, eu só simplesmente descrevo de uma forma prática como que algo tem que ser feito. É que agora existe essas partes de tecnologia, como por exemplo, a gente tem um bacharelado em tecnologia da informação. Aí, esses diferenciamentos de engenharia e tecnologia nesse aspecto, ele é muito mais político, porque a gente tem CREA, tem não sei o quê, do que qualquer coisa. Então, dentro do ensino superior, engenharia é que você tem um conjunto mínimo de disciplinas para poder chamar de engenheiro. E tecnologia tem um outro conjunto, e ciência também é outro. Então, quando a gente tem, por exemplo, o bacharelado em ciência e tecnologia, a gente está falando disso, de dar as bases para alguém fazer ciência e as bases para, através da ciência, gerar tecnologia. E a partir daí você pode entrar no curso de engenharia em que você completa essa base mínima de conhecimento para poder ser chamado de engenheiro. E quando a gente fala de bacharelado em tecnologia da informação, a gente está falando da criação e do uso das tecnologias que já foram desenvolvidas através de ciência, através de engenharia, que estão relacionadas com a informação, que é basicamente a computação. Mas, assim, esse panorama era basicamente para a gente agora trazer para o ponto de vista do modelo. Então, para que serve um modelo em ciência, primeiramente?
Então, os modelos, eles são úteis em ciência, essencialmente, por nos ajudar a entender a natureza. Nos ajudar a formalizar o conhecimento de uma forma que seja mais fácil comparar, aplicar o método científico e seja mais fácil para a gente ter uma intuição sobre ela. Lembrando que o entendimento envolve um fator humano e a gente tem uma limitação nossa natural sobre o que a gente consegue entender ou não. Então, modelos podem nos ajudar a transformar algo extremamente complexo em algo mais simples, que facilita para a gente entender. Então, uma das formas de falar isso mais bonita é que, para um cientista, o modelo é uma forma de amplificar o pensamento humano. Um exemplo, a gente tem uma incapacidade enorme de prever comportamentos não lineares. Para a gente é muito fácil regra de 3. Eu tenho uma bola, é fácil imaginar 3 bolas, 5 bolas, etc. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de pensar em crescimento exponencial, de pensar em crescimento logaritmo, até mesmo de diferenças de tamanho, porque a gente não tem essas relações. Nosso aprendizado é extremamente empírico, de criar relações. Então, relações de tamanho são muito difíceis. Então, numa pandemia, quando a gente tem uma noção de que agora tem 10 casos, a gente tiver um crescimento exponencial, amanhã vai ter 20, e daqui a uma semana vai ter 100 mil, é extremamente difícil para a gente entender isso e comunicar isso. Então, um modelo nos ajuda a amplificar isso. Se eu uso um modelo, eu consigo avaliar, verificar coisas que, pela simples intuição, é bastante difícil para a gente. E também, a gente tem essa capacidade de, uma vez que eu implemento com o software, eu posso usar um computador para fazer esse trabalho. Veja, eu posso resolver o mesmo problema usando matemática, usando a matemática analítica, resolver analiticamente uma equação e tal. Eu posso implementar um programa de computador e botar para rodar. Isso me dá um poder de escala. Eu posso colocar um supercomputador rodando não sei quantas vezes para resolver algum problema. Como comparação, por exemplo, eu tenho um modelo de jogo de xadrez, eu tenho um xadrezista. Chegou num nível em que hoje eu tenho um poder computacional muito maior do que a capacidade humana para jogar o xadrez. Então, hoje, um programa de computador ganha do campeão mundial de xadrez. Mas nem sempre foi assim. Antes, como a gente não tinha uma capacidade de computação suficiente, a capacidade humana, os modelos criados pelo humano, ele era maior, melhor do que a capacidade de um computador. Certo? Então, isso nos ajuda o quê? Se eu tenho um modelo de algo, eu consigo implementar no software, eu consigo usar todas as ferramentas da computação a meu favor. Visualização, eu consigo ver algo que é difícil para eu ver. Por exemplo, eu posso ter um raio-x de alguma coisa, eu transformo no modelo em 3D, eu consigo ficar girando e entender como as coisas estão funcionando. Eu posso manipular um modelo para ver o que aconteceria se eu fizer isso ou aquilo. Certo? Isso me ajuda a ganhar intuição sobre essa realidade. Mas um outro ponto importante é que não só a computação, os modelos implementados no computador, que a gente chama de in silico, são os que são aplicados. A gente está no curso de computação e engenharia, então é mais fácil. A gente acaba trazendo muito para isso. Mas, por exemplo, a gente pode ter outros animais que servem de modelo para a gente, que são experimentos que a gente chama in vivo. Por exemplo, todas as vacinas que a gente espera tomar o mais rápido possível, elas foram primeiro testadas em animais. Você infecta um animal, coloca lá a vacina, vê se está funcionando. Isso é um modelo. Veja, a realidade de comportamento do animal é diferente da nossa, mas ela é muito parecida. A constituição bioquímica dos animais ela é muito parecida com a nossa. Então dá para fazer essas comparações. Se funciona em rato, não necessariamente significa que funciona para a gente. Mas talvez funcione. E a gente tem até o in vitro, que é o quê? Você coloca num vidrinho, cria um microambiente ali, com bichinhos e tal, e você pode testar. A própria vacina, antes de ir para o in vivo, ela é testada in vitro, que eles colocam num ambiente, colocam um bando de vírus com um bando de célulazinha de cultura de células e joga os anticorpos da vacina, alguma coisa, e vê se está matando os bichos lá ou não. É assim que eles estão avaliando. Será que essa cepa nova da doença, a vacina ainda funciona ou não? É olhando esse tipo de experimento. Esses são modelos. Tanto é que a palavra que se diz é um modelo animal, é um modelo in vitro, ou in vitro, sobre alguma coisa. Mas são modelos. Por quê?
são representações de alguma coisa que nos trazem uma realidade que é próxima da nossa, que eu consigo comparar com a nossa, mas que não é especificamente a nossa. Bom, nosso foco aqui, obviamente, vai ser os in silico. Mas, então, assim, esse é o fator principal da ciência. Na ciência, o modelo nos ajuda a formalizar o conhecimento, formalizar as teorias, e elas nos permitem automatizar o processo científico de criação, de simulação e de comparação com a realidade. Tá? Mas a engenharia, nem sempre eu preciso disso. Engenharia, às vezes, eu não preciso conhecer alguma coisa, eu preciso simplesmente que ela seja útil para alguma coisa. Então, em essência, em engenharia, normalmente a gente está preocupado com o poder preditivo de uma simulação. A minha capacidade de usar um modelo para saber como que algo funcionaria. Isso é, se eu construir um avião usando um CAD, usando algum simulador de realidade, eu ser capaz, por exemplo, de dizer, esse avião vai voar ou não, esse avião vai aguentar uma turbulência ou não. Então, às vezes eu não preciso entender por que está aguentando ou não. Simplesmente faço o modelo, boto para rodar, aguenta, ótimo. Então, podemos construir o nosso protótipo. Aí, como exemplo disso, quem converte um surfzinho, surfista usa muito modelo. Por quê? Porque ele precisa saber se vai ter onda ou não. Ele não precisa saber qual que é a dinâmica, a gente nem sabe como que é a dinâmica, a gente sabe alguma coisa, mas não total dos oceanos e tal. Mas a gente pode criar modelos que nos ajudam a predizer, será que vai ter onda ou será que não vai ter onda em algum lugar? Então, algo que a gente tem normalmente é isso. Muito dado observacional, um modelo construído a partir desses dados, que eu não sei exatamente aonde tem correndo, mas que ele me ajuda a dizer, vai ter onda em tal lugar, em tal dia. Outro tipo de modelo em engenharia, que está bastante na moda, é o chamado Deep Learning, ou inteligência artificial e tal. O que é o Deep Learning? O que é o aprendizado profundo? É uma rede neural que também é uma estrutura computacional, é uma estrutura matemática, em grafo, que vocês vão ver em algum momento aí mais para frente, com algum ferramental de aprendizado, que ela constrói um modelo de entrada de dados, saída de dados com aprendizado. Quer dizer, eu coloco um conjunto de dados de entrada e de saída, ele vai aprendendo, até que depois eu boto ele para rodar e ele me prediz, esse dado novo que você colocou entra nessa categoria ou entra naquela. O que está sendo muito utilizado agora é, por exemplo, para análise de raio-x. Então, esse é um raio-x de uma pessoa, eu consigo colocar isso dentro de um modelo e ele vai me dizer, essa pessoa está com Covid ou não está? Essa pessoa está com algum problema ou não está? Quanto ainda, na maior parte, se faz com gente, mas no futuro muito próximo isso vai ser uma realidade bastante comum. Eu sei por que aquilo é Covid, por que alguma coisa? Não, mas eu tenho um modelo que me prediz e diz isso é ou não é. Então, engenharia, essa utilidade de algo ser aplicável ou não, ela é bastante útil, bastante interessante. Então, de forma resumida, pessoal, então aonde que entra o modelo e a simulação dentro da nossa realidade aqui científica? Coloquei um desenho aí, para quem conhece o seriado, de que ela entra entre a teoria e a observação. O modelo está mais próximo da observação pelo sentido que você limita mais a forma como o conhecimento é construído. Muitas vezes isso é limitado pela realidade que você está. E a simulação, ela te traz uma observação simulada, próxima da observação, mas que ainda não é observação, mas que é comparável com a observação. Certo? Então, o modelo e a simulação é uma forma de aproximar a nossa capacidade de criar teorias e comprovar essas teorias através da observação. Só que muitas vezes isso é tão complicado, esse processo é tão complicado que você precisa de diferentes pessoas para diferentes partes. Então, desse seriado, você vai ter que é o de verde aí, que eu esqueci o nome, que é um cara que cria teoria. Ele tem os dados dele, mas não está nem aí. Ele vai criar o máximo de teorias possíveis que tenta explicar. Enquanto você precisa de gente que está lá, não. Está observando, está criando experimentos e pega as teorias que os outros criaram e tenta ver. Funcionou ou não funcionou. Isso significa o quê? Que a ciência é uma atividade absolutamente colaborativa. Ninguém faz nada sozinho. Você sempre precisa de uma teoria de outro que você vai construir em cima. Você precisa de alguém que está testando essa teoria, alguém está negando a sua teoria para que você possa
criar novas teorias, certo? Isso é mais um adendo para vocês, durante a disciplina, verem que façam coisas em grupo. Por isso, até uma das intenções de que os grupos tenham mais gente, porque cada um vai poder fazer uma parte. Um vai fazer a análise, o outro vai programar alguma coisa, vai pôr para rodar em algum canto e etc. Certo? Então, só um último slide. Então, de qual é um dos problemas que a gente tem hoje em dia com a complexidade é quando a gente tem algo simplista demais. Então, coisas complexas são difíceis se a gente tem uma intuição. E a gente não entender algo é extremamente desconfortável para qualquer um. Não ter uma resposta para algo é extremamente desconfortável. Então, muitas vezes a gente pode ter uma complexidade que a gente não consegue entender nada, mas isso acaba derivando, por quê? Para uma explicação simplista. Isso é assim por causa assim. E te dá uma resposta que é extremamente confortável, mas que ela é completamente desconexa do que realmente é a realidade. E nos tempos de hoje isso acaba atrapalhando muito. O que os modelos nos ajudam a tentar trazer é algo que a gente chama de uma simplicidade elegante. É algo que ainda é difícil, mais difícil do que uma resposta simplista, mas é algo mais próximo da complexidade real, mas ela é simples o suficiente para que os seres humanos entendam, pelo menos alguns. Então, uma das funções principais do modelo é exatamente achar esse ponto. Então, a gente diz que um modelo ele é excepcional quando ele é simples, quando ele é elegante, quando ele consegue explicar muita coisa com poucas coisas. Mas nem sempre isso é possível. A gente tem o risco de cair na simplicidade, na coisa simplória, de ignorar a coerência de um modelo com a realidade, simplesmente porque ele é lindo, ele funciona. Ele aparenta funcionar, ele faz sentido. Pelo menos para alguns. Mas, por outro lado, a gente sempre busca também algo que seja simples o suficiente, correlacionado com a complexidade, mas que seja entendível para a gente. Legal, pessoal? Eu acho que isso a gente termina essa parte teórica sobre o que são modelos de simulação e qual a relação deles com ciência, engenharia. Então, o que a gente vai fazer nessa disciplina? Então, nessa disciplina, o que a gente vai fazer é, basicamente, desenvolver, entender, nessa primeira unidade, entender o que são os aspectos importantes para realizar essa tarefa de modelagem e de simulação. Então, uma aula a gente vai falar sobre complexidade, o que é um sistema complexo, quais são exemplos de sistema complexo, e algumas características que a gente vê muito em sistemas complexos, que sempre aparecem por aí, é importante vocês saberem, o que é criticalidade, o que é um sistema caótico, o que é caos, o que é linear, não linear, o que é o tal do efeito borboleta, o que é estabilidade, o que são atratores, esse tipo de coisa que às vezes aparece por aí e esse tipo de coisas ajuda a gente a entender bastante. A gente vai falar um pouquinho de biologia, falando o que são processos biológicos, de uma forma bem aberta também, bem abrangente. Basicamente a gente vai definir o que é vida, o que é um processo de vida e tal. Essas coisas vão servir para a gente experimentar alguns modelos que são extremamente clássicos e que são bem legais da gente brincar um pouquinho. Aí nessa primeira unidade a gente vai falar também uma aula sobre, aí já com computador e tudo, essas também a gente vai trazer computador, mas a gente vai falar um pouquinho sobre computação numérica. Como que eu faço um programa, qual que é a cara de um programa que ele implementa um modelo, como que eu coloco essas equações, como que eu resolvo essas equações. Então a gente vai falar um pouquinho de integração de equações diferenciais, etc. Mas, assim, de uma maneira bastante simples, a gente vai usar o método mais simples possível, que tem o método de Euler lá. Então, assim, a ideia aqui não é complicar. Tudo isso vocês têm outras disciplinas que vocês podem se aprofundar mais. A ideia aqui é muito mais trazer tudo no mesmo ambiente. Aí,
segunda e terceira unidade vai ser trabalhar mesmo, a gente vai fazer essas coisas na prática com problemas reais que estão aí no nosso dia a dia. Tranquilo, pessoal? Então, só para finalizar, eu queria trazer para vocês a forma que eu vou usar para a gente trabalhar com programação aqui. Como eu falei, a ideia é usar Python. Porque Python é uma linguagem extremamente simples, com muita documentação na web, e a gente tem o notebook, que é o que eu vou mostrar agora aí, do Colab, que é basicamente, você não precisa de compilador, não precisa nada da sua máquina. No Gmail, você abre aí um terminalzinho deles, e funciona em qualquer canto. Em algum momento, talvez eu apresente, por exemplo, supercomputador, como é que a gente consegue pôr para rodar lá, etc. Só de brincadeira, assim. Vai que alguém quer pôr no projeto e tal. Mas, assim, eu não vou dar um curso de Python, isso não é um curso de Python, então tem alguns tutoriais, eu acho que eu já coloquei lá no Cigarro um link e tal. Brinque à vontade, mas, assim, todos os exemplos, quando eu for brincar, eu vou sempre fazer isso. Eu vou abrir um notebook aqui e a gente vai programar junto, interagindo e tal. Não é obrigatório usar isso. Quem quiser fazer modelo em C++ ou qualquer coisa, fique à vontade. Se for fazer em Java, eu tenho um pouquinho de preconceito, mas fique à vontade também. Para muitas das coisas que a gente vai fazer, orientação ao objeto ela é bastante útil para implementar modelos. Na verdade, a orientação ao objeto nasceu como uma forma de simplificar a construção de modelos. Então, assim, fiquem à vontade também. Eu não vou avaliar a qualidade do programa, vou avaliar a capacidade de vocês de desenvolverem um processo de modelagem e serem capazes de expressar isso de alguma forma. Então, eu também vou discutir com vocês em algum momento como você apresenta os dados, como que vocês representam, visualizam esses dados e me apresentem na forma de um relatório, alguma coisa assim. Certo? Então, vamos lá. Então, só para mostrar para vocês, o Colab, ele é um programinha que ele funciona. Você pode... Ele é baseado numa estrutura que a gente chama de notebook, que quem tem Python é só instalar. Você tem o Jupyter Notebook, você coloca no terminal Jupyter, com Y Notebook, ele abre, um terminal abre o browser para vocês e vai entrar nessa telinha que eu vou mostrar agora. Para quem não... apresentar uma guia, show de bola. Então, se você entra no Google Colab, ele vai entrar assim, ó, nessa telinha aí, ó. Se você olhar, isso aí não é efetivamente um terminal. Um terminal é o quê? Você digita, dá enter e ele executa. Aqui, se eu colocar qualquer coisa, dá enter, não deu nada, certo? Mas ele tem esses blocos, que eu posso criar vários blocos de código, e ele roda cada um desses blocos. Se eu coloco esse play aqui, é como se ele executasse essa parte como um programa. O Python, ele é uma linguagem interpretativa, então significa o quê? Que ele vai rodar ele cria um ambiente com as variáveis, com a alocação de memória e tal, e ele vai rodar cada instrução de uma maneira atômica, de uma maneira isolada. Então eu consigo rodar na ordem que eu quiser, como eu quiser, cada um desses caras. E aqui é onde eu programo. Então em Python é muito comum, e algo que a gente vai usar muito, vai ser, por exemplo, uma biblioteca que é o NumPy. O NumPy é a biblioteca do Python para cálculo numérico, para computação numérica. Então, ele já vai trazer muita coisa para a gente, vai trazer matrizes, vai trazer integração, soma, tudo, um bando de coisa está rodando lá. E olha que legal, eu coloquei ele aqui, ele está conectando, aqui ó, em cima, conectou agora, então ele está como se fosse rodando no computador virtual da Google. Tá, graça que nem gastar computação da sua casa, ela gasta. Aí basta eu vir aqui, ó, se eu dar play, ele importa alguma coisa. Aí eu posso fazer algo aqui, tipo, ó, print. Ele vai e imprime e coloca a saída no final de cada um. Então, tá vendo? Aqui ele coloca o número, a ordem que cada um foi executado. Se eu colocar Shift Enter, ele também roda, não precisa só apertar. Ele vai e roda cada um desses. Então, o programa que a gente vai colocar aqui, ele vai seguir cada um desses blocos como se fosse um bloco de execução. Isso difere de um programa em C++, porque
eu não estou compilando ele, né? Ele está aí, eu estou rodando em tempo real. A grande vantagem disso, pessoal, é que para prototipação, criar protótipos, isso é muito útil, porque é muito fácil. Você pode ir fazendo, roda só uma parte, bota para rodar, e tem tanta coisa, tem tanto material, é tão fácil. Se eu quiser importar uma biblioteca, não é que nem eu sei que eu tenho que linkar, não sei, não, simplesmente coloco aqui import, o que foi, ele nem sempre é assim, claro, tem todos os problemas de biblioteca quando. Mas assim, essas padrões, e a gente só vai usar essas padrões, elas já estão todas incluídas aqui no colaboratório. Então, elas são razoavelmente fáceis de ser feitas. Então, como tarefa, pessoal, para o restinho aí, para quem não conhece, não tem a menor ideia, entre no seu Gmail, crie um documento lá, coloca novo documento, ele tem essa extensão aqui, a IPYNB, e agora é o seguinte, você salva o seu programa junto com a execução, junto com a simulação, tudo no mesmo arquivo. E você pode compartilhar isso com pessoas, você abre em outro computador e bota para rodar e tal. Brinquem um pouquinho com o NumPy, eu vou ver se eu acho algum tutorial que eu boto para vocês, e brinquem também com impressão. Então, tem uma que chama Matplotlib. Então, vocês podem colocar forte. Então, assim, dê uma olhada, pesquisem no Py, Matplotlib, tentem criar um notebook, façam qualquer coisinha, alguma variável, algo como x igual a inteiro, né? 0 a 100. Deixa eu falar. O que ele vai fazer? Basicamente, que o x ele vai ser uma lista com elementos que vai de 0 a 100, e eu posso fazer algo como y igual a x vezes 10 menos 5, menos 4. É uma equação. Aí eu posso pegar o y e ele vai dar meus valores aqui. Aí vocês vão e plotam algo do x e do y. Algo como... Eu fiz de errado aí. Ai, PTR também, sacanagem, né? Acho que eu fiz alguma besteira aí. Se vocês não lembram como é que faz, vai no Google e vai. Ai, que tem... Faço isso todo dia e eu sempre esqueço. Ah, é o PyPlot. Então vocês têm que colocar dentro da Matplotlib, vocês têm que colocar ponto PyPlot. Aí. Aí. Esse é o padrãozão. Feito isso, aí eu vou aqui e ploto, ele vai dar. Certo? Ou eu posso pôr x ao quadrado, ó. Pronto, muda esse comportamento, ele já fica não linear. Então, façam isso, pessoal. Como tarefa, criem, entrem no seu Gmail lá no Drive, abram, achem como. Eu não vou falar muito isso, pessoal. Google tá aí para isso também. É bom vocês sempre aprenderem a se virar. Cria um desses notebook, importa no Py, importa o PyPlot, tenta gerar pelo menos alguma equação e tenta imprimir com algumas coisas. Isso vai ser importante para a próxima aula. Certo? E eu vou passar para vocês também, pessoal, um vídeo para a próxima aula para vocês assistirem, que é um vídeo de mais ou menos uns 40 minutos. Ele é bem bobinho, assim, é da BBC, mas ele é bem legal. E para a gente também fazer o nosso primeiro modelinho na próxima aula. Certo, pessoal? Então, acho que por hoje... Tá, o João tá falando que dá para pôr no GitHub também. Sim, isso é um ponto importante. Eu vou discutir GitHub com vocês em algum momento. Para os projetos, eu vou querer que os projetos sejam em colaboração e que vocês usem o GitHub, porque o GitHub ele tem as ferramentas de colaboração, de alguém fez isso, não sei quem fez aquilo. É uma forma que eu tenho de avaliar que vocês estão interagindo e tudo mais. O Pandas, que o João está falando, é outra biblioteca. É uma biblioteca que ela é muito boa para gerenciar dados, muitos dados. Assim, ela tem uma parte gráfica também.
João, a gente não vai chegar a trabalhar com dados tão complicados assim, né, que o Pandas. Eu acho que o Pandas ele é excepcional, adoro o Pandas. Mas acho que eu vou tentar deixar essa disciplina um pouquinho mais simples, porque a ideia aqui não é aprender Python, a ideia aqui é aprender. Eu acho que só com NumPy e com PyPlot a gente vai basicamente conseguir fazer tudo que a gente tem que fazer nessa disciplina aqui. Certo, pessoal? Mas, assim, quem quiser usar Pandas, pessoal, fiquem à vontade. Essa não é uma disciplina de Python, não é a mesma coisa. Quem quiser me impressionar fazendo não sei o quê, eu acho o máximo, assim. Realmente dá para fazer muita coisa divertida. Por exemplo, um dos trabalhos que eu estou terminando agora, eu fiz tudo em Python, a minha colaboradora odeia Python, ela fez tudo em C++, mas na hora de fazer os gráficos, ela manda os dados para mim, né? Em C++ é mais tenso. Mas assim, a ideia da disciplina é que vocês peguem os conceitos, como que é na prática realizar alguma tarefa de modelagem. Eu não estou muito preocupado. Quem tem muita dificuldade de programação, pessoal, vai pegar uma parte mais simples. Eu só estou preocupado que vocês façam os passos, certo? Quem sabe programar já faz. Assim, fiquem à vontade de inventar também. Mas vocês vão ver que não vai ter nem tem tempo de inventar tanto. E com pouca coisa já dá para deixar bastante complexas as coisas. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Se alguém tem alguma dúvida. Aí eu já vou colocar algumas coisas, vou preparando para a próxima aula. A princípio, a próxima aula, sexta-feira, 9h30, o mesmo link. Se eu mudar alguma coisa, eu deixo esse tempinho antes para vocês verem o vídeo que está lá e tal, e vocês irem se preparando. Mas façam isso, para a próxima aula, eu vou ver se eu consigo algum material de referência também sobre o conteúdo de hoje. Tem muita pouca coisa em português, infelizmente, mas tem algumas coisas em inglês e tal, que tem alguns livros, coisas interessantes. E para quem não sabe nada do Python, tenta fazer isso, criar um notebook lá, pelo menos imprimir alguma coisa, porque daí para a gente interagir na próxima aula vai ser mais fácil. Legal, pessoal? Acho que por hoje é só isso. É só isso, não, né? Já deu tempão. Então, beleza, pessoal. Então, bom fim de semana para vocês. A gente tem o grupo do Discord lá, qualquer coisa, manda mensagem lá, o link tá no não sei o que, a gente já tem uma interação mínima ali. E todo mundo fique seguro, viu? Nada de ir pra balada. Abração, pessoal. Bom final de semana, pessoal.